Fala galera, aqui vos fala Igor Borges e é hoje, hein? É hoje o dia da janta. Kim Kataguiri versus Coppola. Será que Coppola vai ser jantado? Eu tenho certeza que sim. Não adianta, Coppola, não adianta colocar 19 regras de debate. 19 regras. O Kim só pediu uma regrinha, que fosse ao vivo, o cara ficou chorando tanto, velho. O cara colocou 19 regras pra fazer um debate de 40 minutos, velho. Dá pra acreditar numa coisa dessa? O cara quer ganhar nas regras, não quer debater de verdade. O cara quer ganhar pelo tapete, né? Quer puxar o tapete do Kim. A verdade é essa. Mas o Kim é muito preparado, é um cara que sabe muito de debate. Portanto, o Kim não vai perder nas regras, né? Pelo amor de Deus, ele já debateu sobre as piores regras possíveis. E eu, particularmente, não sei você, pode colocar aí nos comentários se isso já aconteceu alguma vez, mas eu nunca vi o Kim perder um debate, tá? Portanto, eu acho que o Coppola tá tão preocupado assim justamente por isso, né? Que o Kim tem a fama de muito bom debatedor, ele é um cara muito capaz, muito preparado. Portanto, eu acho que hoje vai ser uma janta, até porque o Coppola tá defendendo o indefensável, né? O governo Bolsonaro, portanto, não tem nada que esperar do Coppola nesse debate. Vamos esperar aqui, eu vou assistir ao vivo, tá? São 2 horas da tarde agora, eles marcaram para 2 horas da tarde. Então, vamos assistir junto aqui, mas não se esqueça primeiro de se inscrever no canal, deixar o like aí, tá bom? Me ajuda que eu sou muito pequenininho aqui. Tô tentando crescer, tô tentando alcançar os canais maiores em relevância, mas é difícil, toda vez que eles lançam um vídeo, eles atropelam a gente, né? Porque muito mais inscritos, muito mais likes, muito mais engajamento. Então se você puder me ajudar, deixa o seu like aí e se inscreve no canal, tá bom? Para ajudar a gente a crescer e ficar com uma voz tão alta quanto a deles, né? Então vamos esperar aqui iniciar o debate. Eu já tô aqui com o celularzinho para assistir, tá? Celularzinho capinha rosa aqui da minha mãe. Mas vamos lá, vou esperar aqui começar. One eternity later. Opa, parece que vai começar aqui, vai começar. Eu tô olhando pra baixo porque o celular tá aqui, eu tô assistindo no celular, beleza, galera? Isso aqui vai ser um almoço, gente. Isso aqui vai ser um almoço, né? Ia chamar de janta, mas pelo horário é um almoço. Que eu sei que vocês acompanham também muito bem. Tá lá o Gadola. Direito, Gadola. Caio Coppola, ele que é comentarista político e vai debater junto com a gente. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Boa tarde, Gadola. Boa tarde. Todos aí que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos a essa que é a primeira live do meu canal. Então, a gente conta Gadola quer fazer marketing, né? Compartilha o link, não sei o que, só pode ser no meu canal, não pode ser em lugar nenhum. Isso aí é o Gadola. Especialmente ao público. Muito bem, ao meu lado esquerdo e à direita de vocês está Kim Kataguiri, ele que é deputado federal. Boa tarde, Kim. Boa tarde, Coppola não, Kim, é o Gadola, tá ocupando. O Kim tinha proposto que esse debate fosse inclusive na Jovem Pan, em nome da professora Maria do mas Carmo o Gadola não Cefalini, quis passar vergonha na Jovem Pan. Agradecer o Dr. Eu acho que a Jovem Pan aceitaria com certeza que esse debate fosse lá. Imagina a audiência que daria na Jovem Pan, né? Mas o Gadola quer que seja no canal dele. Só pode acontecer no canal dele. É que o cara é um marqueteiro, né? Então tem que ser no canal do Copano. Não pode nem passar no canal do Kim isso aqui. Só vai ser depois, né? Mas depois todo mundo já vai ter visto. Tá, vamos pular isso aqui. Vamos pular essa parte. Essa parte aqui é só marketing, né? A few moments later. Obrigado, velho. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Beleza, agora parece que vai começar, né? Minhas excelências, nós estamos agora com 53 mil pessoas, galera. Ao vivo isso daqui. É muito alto. Pra você ver o quanto que o Gadola é esperto, hein? Iniciar os nossos temas. Ele acha que vai jantar o Kim, essa galera vai se inscrever no canal dele. Dar uma palavra ele acha, objetiva, né? Aqui para que a gente já tenha a linha mestre desse debate. Vocês dois são pessoas que eu tenho um profundo respeito e uma admiração gigantesca. Tanto Caio Coppola quanto o deputado Kim Kataguiri. E a minha função aqui é uma função de simplesmente mediar, fazer com que a democracia aqui prevaleça. Todo mundo elogia esse cara aqui como um mediador muito bom. Então eu acredito absolutamente mesmo válidas daquilo, ele vai fazer um bom trabalho aqui, né? Haviam combinado. Eu gostaria imensamente de pedir que esse debate seja um debate de altíssimo nível, propositivo, firme como ele precisa ser, mas que ofensas pessoais sejam evitadas. Não precisa ofender o Coppola, gente. Não precisa ofender o Coppola.
mas É também só falar a as pessoas que verdade. estão nos acompanhando Só falar a verdade de ele já casa. fica desmoralizado. Certo? De acordo? O cara tá defendendo o Muito indefensável bem. aqui. Deixa eu explicar para não vocês precisa as regras ofender ele pessoalmente. deste debate. Nós vamos ter 5 temas no debate entre Caio Coppola e Kim Kataguiri. 2 temas foram escolhidos pelo deputado Kim Kataguiri, 2 temas foram escolhidos pelo Caio Coppola e um tema, nós 4 três temas, no juntos caso, entramos num acordo. Quais foram os temas escolhidos pelo deputado Kim Kataguiri? O primeiro, Bolsonaro e a direita. O segundo, a condução de Bolsonaro na pandemia da Covid-19. Quais foram os temas que Caio Coppola escolheu? Infraestrutura, os transportes no Brasil, recuperação do emprego. Coppola. E o tema em comum que nós três aqui... Você vai falar sobre infraestrutura? É brincadeira. É um tema visando as eleições de 2022, um debate sobre as eleições Gadola, de 2022. pelo amor de Deus, cara. Cadê os temas polêmicos? Se não fosse o Kim puxar esses temas melhores, né? O debate do Coppola sobre infraestrutura do Brasil. Você tá brincando, cara. Réplica, 35 segundos de tréplica, lembrando que mas quem vai aproveitar disso aqui? Ele vai conseguir botar o Bolsonaro no meio de uma forma que o Coppola vai ter que falar sobre Bolsonaro aqui. Certo? Muito bem, podemos começar então? Então, segundo o nosso sorteio aqui... O áudio às vezes fica meio zoado, fica altão, baixinho. Vou tentar corrigir isso, tá? Uma Isso aqui era pra caixinha de papel. Nós vamos então começar com o tema condução do presidente Jair Bolsonaro. Condução do Bolsonaro na pandemia. Certo? E o primeiro a falar, segundo o nosso sorteio aqui, é o deputado Kim Kataguiri, que terá a partir de agora, vou pedir para o nosso cronômetro. Tá na hora da janta, já tô com fome. Já ligado, 2 minutos e 15 para suas considerações iniciais sobre o tema Bolsonaro, a condução do Bolsonaro. O Coppola estudou bastante isso aqui? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com o Paulo, com o Coppola participando desse debate. Lamentar as 450 mil mortes que nós já tivemos em nosso país e dizer que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas caso, primeiro, a gente não tivesse uma negligência, Coppola, criminosa com a vacinação. O Ministério da Saúde recebeu 11 e-mails diferentes da Pfizer e a desculpa do secretário executivo do Ministério da Saúde para não ter aberto o primeiro e-mail foi de que o computador isso aí foi uma brincadeira, galera. Essa é uma desculpa isso aí não existe, velho. O PC do Ministério da Saúde tá com vírus, ninguém arruma, velho. Secretário executivo do Ministério da Saúde e que recebeu 2 dias depois uma ligação do representante da Pfizer reforçando a oferta de 70 milhões de vacinas. Então, primeiro, será que o telefone estava com vírus também? O governo federal em adquirir as vacinas, em se negar a entrar em contato com a Pfizer, dando a desculpa que foi um vírus de computador que atrasou em 6 ou 7 meses a entrega do contrato e ao início das negociações com a Pfizer, quando a gente poderia ter começado a nossa vacinação em dezembro de 2020, segundo a previsão e o contrato inicial da própria empresa. Segundo, a promoção ostensiva, e a gente tem o caso do Amazonas de Manaus mais emblemático, recentemente saiu um vídeo da capitã Cloroquina, lá da Maíra Pinheiro, 2 dias antes do colapso de saúde em Manaus, dizendo que a cloroquina era o meio mais eficaz para se combater o coronavírus e que evitaria internações de UTI. 2 dias depois foi o morticínio que a gente infelizmente assistiu em Manaus, no Amazonas, promovido pelo uso deste medicamento que você, Coppola, já disse ser promissor e já disse ter boas evidências de que funcionaria. Então, o meu primeiro questionamento ao Caio Coppola é o seguinte: tendo em vista aí as 450 mil famílias que perderam seus entes queridos, tendo em vista o desastre completo do presidente da República defendendo um medicamento comprovadamente ineficaz e que, inclusive, pode agravar a situação da pandemia, se o Coppola se desculpa ou se arrepende de ter dito que Pazuello é um ministro qualificado, que cloroquina era promissora e poderia ser utilizado no tratamento do coronavírus, e que também a mortalidade da coronavírus seria menor ou igual, semelhante à da gripe, para aqueles menores de 70 anos de idade. Resfriadinho, né? Agora, 2 minutos e 15, por favor, para o nosso cronômetro. Vai lá, Gadola. Vamos começar pelo final. A informação está mais recente na minha cabeça. Eu simplesmente estava repercutindo um boletim publicado na Organização Mundial de Saúde. Coppola! Que é simplesmente um dos 10 cientistas mais citados no mundo. E analisando os dados até outubro de 2020, e aí que, mais uma vez, o deputado peca por não dar informação completa. Ou seja, a gente ainda estava na primeira onda do vírus, sem as novas variantes, e ele colocou no boletim da Organização Mundial da Saúde que a letalidade por infecção média global era de 0,23%
né, e que ela despencava para 0,05% nos casos de menores de 70 anos. E eu não retiro o que eu disse, porque eu estava simplesmente repercutindo um fato científico. Sobre muito da a ciência, qualificação, né, do ministro Pazuello, eu estava, mais uma vez, repercutindo fatos. O currículo do ministro, como especialista em logística, inclusive responsável por questões relacionadas à saúde na Operação Acolhida. Como eu falei, ele é o mestre da logística, né? Ele foi elogiadíssimo pelo seu trabalho. Elogiadíssimo! Ele nas Olimpíadas. Ele nem confundiu o Amazonas com o Amapá, né? Por conta da sigla. Isso aí é o cara da biografia dele. preparadíssimo. E sobre a Pfizer, eu acho que quando a gente mede os resultados, ainda mais quando a gente faz acusações gravíssimas que o nobre deputado pode fazer protegido pela sua imunidade parlamentar, uma prerrogativa da qual eu não gozo, né, a gente tem que analisar o impacto real das medidas. Então, quando ele falou aqui que poderíamos ter vacinado em dezembro, a primeira vacina do mundo foi aplicada em 8 de dezembro no Reino Unido. Nos Estados Unidos, fabricação local da Pfizer, fábrica local, 14 de dezembro. Ora, como que isso seria possível se as o vacinas Bolsonaro da Europa, não tivesse da Pfizer, negado os contratos foram em atrasadas? agosto? E mais, quando nós comparamos, certo, a proposta inicial, a qual o deputado se referiu, com o contrato efetivamente celebrado agora, a diferença no prazo de entrega e na quantidade de entregas é ínfima, até porque os contratos começavam fracionados. Então, eu não acho que o cara não contratou, ele negou, ele não respondeu as propostas de contrato da vacina, cara. Você tem 1 minuto e 10 segundos a partir. Esse cara acha que a gente é algum idiota. Vamos falar em negligência criminosa, porque a corrente majoritária, né, da ciência defendia e já explicitava, mesmo com os dados do Brasil, em outubro de 2020, que a letalidade do coronavírus já era mais do que 20 vezes da letalidade da gripe para aqueles menores de 70 anos de idade. Então, na realidade brasileira, né, os dados apontados pelo estudo do Coppola não se aplicam e isso deveria ser transmitido com responsabilidade, com verdade, para alguém que comenta na televisão brasileira. Em relação a ser especialista em logística, a gente já viu o resultado prático disso e a Operação Acolhida nem se compara a administrar o Sistema Único de Saúde, que é muito mais complexo, que é tripartite e que possui competência concorrente dos estados e dos municípios. Além disso, o impacto real, nós poderíamos sim ser um dos principais hoje, se não o país que mais vacina, um dos que mais vacina no mundo, porque nós temos hoje a melhor infraestrutura de vacinação. Pelo menos para isso o SUS serve, né? Isso na H1N1. O Bolsonaro fez com que a gente caísse de primeiro lugar em vacinação para 55º em relação às outras epidemias pelas quais a gente já passou. Então existe negligência criminosa, sim. Ok. Coppola, 1 minuto e 10. Bom, mais uma vez, o deputado desqualifica o nosso debate quando ele fala do estudo do Coppola. Um estudo publicado no boletim da Organização Mundial da Saúde por um dos 10 pesquisadores mais citados Coppola, em papers científicos não pode ser qualificado como estudo do Coppola. Inclusive, ainda mais um estudo que levou em conta dados de centenas de cidades brasileiras. No caso, a média da mortalidade analisada aqui no Brasil era de 0,29%. E as comparações com a gripe e com a pneumonia... E as comparações com o engajamento, com base nos números da própria OCDE. Isso Então, isso ciência, claro. Esqueceu? Essa doença, ela evoluiu. Talvez se o mesmo pesquisador fizesse um novo estudo, a letalidade seria maior. Mas o importante é o seguinte, no debate público há uma confusão sobre a letalidade dessa doença. Por quê? Porque os cálculos negligenciam a subnotificação nos casos. Então, quando a gente vê que tem 15, 16 milhões de casos confirmados, a gente sabe, por estimativas, que esse valor é 5, 6 vezes maior. Então, isso é pertinente do ponto de vista matemático. E eu não vou admitir que você fale que esse é um estudo meu, sempre que isso é um estudo da Universidade de Stanford. Kim, tréplica, 30 segundos. Que é um estudo seu, eu disse que é um estudo que você citou. E segundo, que com certeza a taxa de mortalidade revista agora seria aumentada em 4,2%, muito mais letal, inclusive do que você já havia afirmado de que a recessão econômica seria mais grave do que a pandemia, poderia matar mais do que a pandemia. Na verdade, o que a gente tem é gente morrendo de fome por dia, 17 pessoas, ou seja, em um ano a pandemia, a fome mata muito menos do que a pandemia. E para além disso, também sem dúvida nenhuma, ignorar todos os estudos sobre a nova variante que a gente poderia ter evitado caso a gente tivesse controlado a pandemia. É muito pouco tempo, velho. Kim, ele peca pela falácia do anacronismo. É muito fácil a gente, numa posição privilegiada agora, ser engenheiro de obra feita. Né? Então, quando a gente... Mas acontece, meu cara, que você não pode ficar colocando... que afirmou que houve mais de 500 mil casos, né, só de spike em casos de câncer. O grande sabedor de tudo, com aquele cinismo internacional do Brasil, com o estudo do Coppola, do engasgadinho, né?
partir da população jovem adulta, por causa da recessão as pessoas econômica do acreditam. governo Dilma Rousseff. Agora diz que é engenheiro de obra pronta, mas se você se propõe a passar uma informação, você tem que passar a informação. Nada mais, nada menos do que de forma correta, eu não falar nada. 93.000 pessoas acompanhando aí o cara, debate que só está começando. Falou aquela informação. Fernando, agora o primeiro tema, e esse sobre tema foi a condução, né? do presidente Jair Bolsonaro depois na reiterou. pandemia. Agora nós vamos ao segundo tema. E agora fica assim, você é um engenheiro de obra pronta. Os transportes aqui amigo, no se Brasil. você não sabe, não fala. E quem começa agora é o Caio Coppola, e ele terá 2 minutos e 15 segundos a partir de agora. Muito obrigado, Pro Paulo. passapanismo tudo vale, né? Eu escolhi esse tema da infraestrutura porque, assim como você, eu acompanho o noticiário, não tem como nós não sermos bombardeados pela negatividade do jornalismo militante. A negatividade. E a sua perspectiva sempre pessimista em relação ao Brasil, em relação ao futuro. Então, só para oferecer um respiro, inclusive nos temas desse debate, eu acho que seria legal a gente dar um pouquinho de espaço para o Dar um Brasil respiro no debate. Certo. Vamos lembrar o que é o Ministério da Infraestrutura. brincando comigo, O Ministério da Infraestrutura, ele é o sucessor do Ministério debate dos que aqui, Transportes, uma pasta que era a marcada. gente está esperando tanto corrupção, para ouvir sobre o por governo loteamento Bolsonaro, sobre passapanismo. Inclusive, O cara me coloca foi nessa Ministério área, da nesse Infraestrutura no meio que do a Polícia debate Federal para dar um fez aquela respiro de investigação do alívio inquérito nas dos notícias portos, ruins. né, que encerrou Você tá brincando, a famosa denúncia, né, da Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, contra o presidente em exercício, Michel Temer, por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. Agora, vamos esquecer isso aqui é a cara da vergonha qual é a alheia, realidade tá? atual. Há um quadro técnico, um servidor de carreira à frente do Ministério da Infraestrutura, que é o ministro Tarcísio Gomes de Vai Freitas. encher a bola O que do ele Tarcísio fez? agora Ele não apenas por entregar estampou aquelas- a corrupção, como ele trouxe aquelas a agenda obras liberal 90% para essa concluídas, pasta. será? Então, por exemplo, já que eu citei os Vamos portos, isso não é uma informação difundida, mas hoje no Brasil, todos os portos operam no azul. Em 2020, o Porto de Santos teve lucro recorde de mais de 200 milhões de reais. Não é? E além disso, muita coisa do governo sendo transferida para a iniciativa privada. São 70 ativos no total. Então, só de aeroportos são 34, só de terminais portuários são 26. O Brasil finalmente está diversificando o seu modal de transporte, investindo direito no quê? Em malha ferroviária. Né? Então, essa é uma novidade. É uma novidade. Que, é uma novidade, sim, Coppola. trouxe para o seu novidade ministério. no Brasil, E eu só vou se entrar for, um pouquinho né? mais Porque em no detalhes, mundo- principalmente sobre a questão das ferrovias, se eu tiver oportunidade no próximo comentário. Bem, deputado Kim Kataguiri, 2 minutos e 15 segundos. Vamos lá. Primeiro, sobre negatividade do jornalismo militante, né? É evidente que as notícias que vão tomar o noticiário são sobre os 450 mil mortes, sobre a grave crise econômica que a gente vive na a maior crise econômica da história do nosso país. É o que mais choca, é o que mais chama a atenção. Né? Você colocar em segundo plano uma concessão, uma rodovia... É óbvio, evidente viu, que velho? absolutamente Quem nada que do vai falar de jornalismo rodovia com militante. Aliás, essa era exatamente a mesma 450 mil desculpa mortos? que o PT utilizava Esse cara, para colocar, mano... a imprensa na oposição, para dizer que o principal inimigo era a imprensa. Mas vamos falar sobre trazer a agenda liberal para dentro do impressionante a cara Ministério de da pau. Infraestrutura. Com todo respeito que eu tenho e admiração ao ministro Tarcísio de Freitas, ele não é um liberal e ele não levou uma agenda liberal para o Ministério da Infraestrutura. Ele, pelo contrário, comandou o PAC 2 da Dilma, 1 trilhão 500 bilhões de reais. Ele está aí. Quem trouxe, aliás, Tarcísio pelo governo foi a presidente Dilma Rousseff para comandar o DENIT, e ele comandou a maior parte das pavimentações das rodovias no seu governo, e depois no governo Michel Temer, e foi elevado ao posto de ministro do governo Bolsonaro, que continuou o programa de parcerias e concessões que já havia sido idealizado pelo próprio Tarcísio no governo Temer. Então, primeiro, os números que a gente tem de infraestrutura são os piores desde 1947, né, de investimento. Caso o governo Bolsonaro queira cumprir a sua meta até 2022, ele vai demorar só até 2044. Para você ver, né, Então, nós a estamos promessa muito e a entrega, atrasados. a O ministro diferença, Tarcísio Gomes né, é a um ministro discrepância. desenvolvimentista, não é um ministro liberal. Ele aceita parcerias com a iniciativa privada, assim como Ciro Gomes também aceita parcerias com a iniciativa privada, mas ele não acredita no investimento privado como vanguarda da infraestrutura. Ele acredita no investimento público. Pode até ser executado e conduzido pela iniciativa privada, mas saindo dos cofres públicos, tanto que ele mesmo foi um dos idealizadores do programa Pro Brasil, que o próprio Coppola criticou como sendo um PAC 3, como sendo um programa desenvolvimentista. Né? Em relação também ao programa de parcerias e concessões, o número de parcerias e de concessões dito pelo Coppola parece alto,
Mas no governo Lula, você teve, por exemplo, 3 ou 4 vezes maior esse número de concessões e de parcerias nos 2 primeiros anos de mandato, o que não faz com que seja justificável você defender o governo Lula só porque ele fez meia dúzia de rodovias. Exatamente, é o que os petistas tentam fazer, né? Assim como não se defende E agora o gado também tenta fazer. Bem, Coppola, olha só, 1 minuto e 10 pavimentou minha segundos. rua. Não, é Vota nele de novo. Ver o Kim nessa necessidade Dane-se os patológica de 450 criticar o mil governo, mortos. não reconhecer bons resultados e julgar as pessoas pelo seu passado. Se a mesma lógica fosse aplicada a ele, a gente poderia falar que ele é um militante bolsonarista. Então é o seguinte, o que o Kim se refere como orçamento da infraestrutura, ele realmente foi enxugado, só 6 bilhões de reais. Mas não é aí que está o pulo do gato. Na verdade, a questão é mais complexa. Por quê? Porque o que a gente julga no Ministério da Infraestrutura de inspiração liberal é justamente o investimento privado contratado. Cuidado que o engasgamento mata mais do que o Covid. Né? A meta para esse ano é de 140 bilhões e a meta para o final do mandato é de 250 bilhões. Como falar que esse ministro não tem inspiração liberal se nós estamos falando agora no segundo semestre da privatização, primeira privatização de um porto no Brasil, no Espírito Santo, e na sequência também e essas privatizações que nunca saem, de São Sebastião e até o Porto de Santos. Espero muito que o Kim Vocês conseguem imaginar a quantidade de interesses dos congressistas, colegas do nobre deputado, que o ministro Tarcísio está enfrentando, as máfias? Sim, o Tarcísio está lutando contra todas as máfias. É o que a gente vê mesmo, né? O que a gente mais vê de notícia aí é o Tarcísio versus máfias. Kim, 1 minuto e 10 para sua réplica. Vamos lá, mais uma vez, pergunte ao ministro Tarcísio seu posicionamento sobre o investimento público para impulsionar o setor, e o Coppola falou aqui sobre metas. E como eu disse, para cumprir essa meta irreal do governo de 250 bi até 2022, no atual ritmo de investimentos, o governo teria que esperar até 2044. Estabelecer meta, qualquer um pode estabelecer para qualquer coisa. Isso não significa entregar resultado. E, para além disso, né, você ainda tem a argumentação de que não, quem está querendo julgar pelo passado. Não, imagina, eu não disse que o ministro Tarcísio é um mau ministro porque ele conduziu o DENIT no governo Dilma. Estou dizendo que ele conduz investimentos públicos no país desde o governo Dilma e elaborou o programa de parcerias e concessões no governo Temer, que está sendo executado agora. Né? Eu reconheço o seu mérito em ser um bom executor de obras. Isso não justifica o governo Bolsonaro. Sinto muito, Coppola, mas eu acho que nós temos uma diferença aqui fundamental. Eu não abriria mão de nenhum princípio, de nenhum valor do futuro do país, do futuro da direita brasileira, de desenvolvimento econômico ou de salvar vidas na pandemia em troca de meia dúzia de Exatamente, que, esse aliás, é o ponto. Foram de investimento. Mas é a gente que só pensa em notícia ruim, né? Coppola, 30 segundos para sua tréplica. A meia dúzia de rodovias a qual o deputado se refere, desinformando o público, são 1.400 Nossa, e as de rodovias duplicadas e 450 mil pessoas que morreram? Responsáveis por uma queda sensível no preço do frete. A agenda antiliberal que ele mente para o público, falando que é do Dr. Vale, né? Vale a pena votar no Bolsonaro. É a concessão, são 1.400 quilômetros. A privatização, o leilão, né, da Ferrovia Norte-Sul, que era um projeto de 1985 e que só agora realmente está servindo ao seu escopo, que é escoar a produção do agro. 30 segundos para sua tréplica. PPP, infraestrutura, todos os outros governos passados fizeram. O governo Lula fez isso. Não tem feito nada de novo, pelo contrário, tem seguido o programa de parcerias e investimentos do governo Temer. Para além disso, 1.400 quilômetros de rodovia duplicada parece muito no Brasil inteiro, mas só o estado de São Paulo já fez mais de 3.500 quilômetros, ou seja, o resultado ainda ficou ruim para você, hein, e de duplicação de rodovias ao redor do país. Tudo isso para, além disso, dizer que a meta continua sendo os 250 bilhões, que só seria atingido no atual ritmo de investimentos em 2044. Muito bem, são 2h30 da tarde agora, deste sábado, e eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui. Nós estamos com mais de 104 mil pessoas ao vivo nos acompanhando. Isso daqui é muito melhor do que a final da Champions League. É só essa constatação. Todo mundo queria ver essa janta aqui. Todo mundo queria ver essa janta aqui. Se vocês puderem nos ajudar, compartilhem. Nós estamos ao vivo aqui. Ainda temos alguns temas para debater. Se inscreve aqui também, compartilha o canal aqui também. Com a sua participação. Dá o like. Vamos para o nosso terceiro tema, então, do debate de hoje, proposto pelo deputado federal Kim Kataguiri. E o tema é Bolsonaro e a direita, o legado de Bolsonaro para a direita. Vamos iniciar, então, com os seus 2 minutos. O legado de Bolsonaro para a direita. Vamos lá. Kim Kataguiri. Coppola, Bolsonaro pegou um país, né, em 2016 com uma esquerda absolutamente destruída, com Lula preso, inelegível, impopular. Além disso, com inflação baixa, com reforma trabalhista, com teto de gastos. Pegou um país propício para que a direita finalmente ascendesse ao poder e ficasse lá durante pelo menos 12, 16, 20 anos. E o país que ele nos entrega é um país de retrocessos no combate à corrupção, nomeação de um petista para a Procuradoria-Geral da República, nomeação de um ministro do Centrão
para o Supremo Tribunal Federal, que votou em favor que já está votando com o Gilmar da Mendes ficha limpa, em favor do foro privilegiado retroativo. Aliás, a PEC do fim do foro privilegiado foi enterrada pelo governo Bolsonaro dentro da sua base na Câmara dos Deputados. Transformaram o Moro em vilão. Né, o velho escândalo ali de você ter uma fábrica de chocolate que vende R$27 mil em telefone para um policial militar, que é realmente uma mágica como o sujeito conseguiu fazer isso, além do seu assessor, ser o mesmo assessor que ficava rondando os 4 assessores no gabinete de Jair Bolsonaro, né, e de Eduardo Bolsonaro, e coincidentemente todos eles sacavam 100% do seu salário todos os meses. E 100% do salário todos os meses, claro, uma coisa hiper comum, todo mundo que está assistindo aí com certeza também faz isso e pagava, né, Queiroz pagava tanto a escola como o plano de saúde da família de Flávio Bolsonaro. Tudo normal, em dinheiro tá? Tudo aqui está dentro da normalidade. Tudo isso fez com que toda essa rachadinha, e aliás, a valorização de imóveis também é importante ressaltar, né? 300% de valorização de imóvel em 8 meses. 300%. Isso aí é o Ronaldinho dos negócios. Pós-eleição de Jair Bolsonaro, foi a valorização de imóveis. Praticamente a bolha de 2008 foi causada hiperbolicamente aí pelo escândalo de Flávio Bolsonaro, que se transformou no Pelé dos negócios, comprou uma mansão depois que seu pai foi eleito. Tudo isso maculando e arrastando a imagem da direita brasileira, que estava em ascensão em 2016, e agora ele nos entrega um país em que o Lula não só está solto, como está elegível, graças aí à conivência de Jair Bolsonaro e à camaradagem de Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, e no seu interesse em ver Lula concorrendo para ele ter alguma chance de vencer a eleição. Então, Lula ele pegou um país com uma esquerda destruída e entrega um país com uma direita absolutamente destruída. Bolsonaro não ganha sem antipetismo. Caio Coppola, 2 Lula minutos não ganha e sem 15 antibolsonarismo segundos sobre o tema Bolsonaro e a direita. Só para deixar uma linha muito clara, o único aqui entre nós, Kim, que já foi filmado uma defesa enfática do patrimônio imobiliário do presidente da República é você. Né? E outra coisa, o Kim ele confunde o debate público misturando questões que são centrais à administração federal, e é nisso que eu foco, né, os meus comentários, até como eu disse, eu não sou protegido pelo Sai dessa, cara. Eu não posso fazer o tipo de acusação leviana. Rebate objetivamente o que ele falou. O passado da família Bolsonaro. Não é o passado, é o presente. Completamente distintas. Agora, sobre o desmonte institucional do combate à corrupção, Kim, e sobre o retrocesso na legislação, jogar a culpa no Congresso jurídico, eu mesmo já critiquei de forma incisiva cada um desses pontos, seja a nomeação do Procurador da República, ou seja a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. A diferença é que a minha crítica ela é sensata, contextualizada e justa. Então, por exemplo, não adianta você colocar todo o peso, né, de uma legislação cara, ele podia nomear que está lá sancionando, ele quisesse, quando é o Congresso que faz essa lei. Então, no mínimo, para fazer a crítica justa, você tem que atribuir a cada parte a sua devida responsabilidade. É só morde mesmo, porque o cara pode escolher o melhor. Você condenar ele escolheu o presidente da República por ter sancionado modificações da lei de crime, quando foi o senhor Rodrigo Maia, ao qual você deu nota 8 quando estava deslumbrado na Rede Globo, né, sendo entrevistado pelo Pedro Bial, que estava lá desfigurando, para quê? Para barrar a tipificação do crime de Caixa 2. Mas quem que apoiou o Maia? Quem que colocou o Maia na cadeirinha lá? A devida culpabilidade para cada ente. Não foi o Bolsonaro, os apoiadores? Por exemplo, o Jair Bolsonaro tem a ver com a revisão do entendimento do STF já esqueceram? Em segunda instância. Então, é isso. A gente tem que fazer uma crítica ponderada. E sobre a direita destruída, eu vou esperar o meu próximo comentário, porque eu discordo completamente. Eu acho que quem destrói a direita, ou tenta destruir, é o MBL. É o MBL. Kim Kataguiri, é o MBL. 1 minuto e 10. Vamos lá, sobre a acusação leviana, a imunidade parlamentar não dá direito de cometer exatamente, crime, é só atacar os argumentos objetivamente. Disso, tanto que o presidente da República, apesar de todas as acusações, não me processa porque sabe que em juízo ele perderia. Como, aliás, o seu filho Eduardo Bananinha já me processou, tentando tirar todas as minhas publicações do ar, e perdeu na justiça, porque a justiça sabe quem é o culpado, quem é que tem as provas de crime contra si e que, sem dúvida nenhuma, não é o MBL. Em relação a abuso de autoridade, que Jair Bolsonaro, quando deputado, votou contra e depois, como presidente da República, fez sua base votar a favor, e mais do que isso, Jair Bolsonaro não é só agora um deputado, não é só um presidente da República que sanciona ou que veta. Ele tem uma base gigantesca de parlamentares que ele utilizou para aprovar o abuso de autoridade, que ele utilizou para aprovar o juiz de garantias e que ele sancionou, coisa que sequer o PT fez, sancionar uma emenda do PSOL, né? E colocando que a crítica dele é sensata, contextualizada, né, e justa, ou seja, as minhas críticas não são insensatas, são descontextualizadas, são injustas, é só tentar desqualificar pela perda, e lembrando que Rodrigo Maia foi apoiado por Jair Bolsonaro. Exatamente, quem apoiou
O Maia foi o Bolsonaro, assim como quem apoiou o Lira, né? Picada você falar que não apoiou um parlamentar ao qual você atribuiu nota 8, né? Mas, enfim, vamos falar sobre a direita destruída por Jair Bolsonaro. Né? E eu faço a réplica, né? Aquela lógica leninista, né? Xingues do que você é exatamente o que você faz. Onde estava o MBL quando o povo brasileiro precisou ir às ruas pela reforma da Previdência? Estava boicotando a manifestação. Aquela manifestação não foi bem pela reforma da Previdência, não. Sindicalismo. Né, fazendo o jogo sujo tanto do sindicato gente que tinha e pedido falando, intervenção militar lá. É uma greve extremista, radicalizada, golpista, antirrepublicana, usando aqui a sua expressão. E qual é o trabalho do MBL hoje? Né? Fazer o contraponto ao presidente. Vocês publicaram aí pelo menos 16 vídeos no intervalo de 40 dias sobre a minha pessoa. Eu sou de esquerda ou eu sou de direita? Então, vocês percebam que essa guerra de atrito, quem faz contra a direita é o próprio MBL, nessa lógica de quem pensa diferente de mim não serve, não presta para o debate público. Então, eu não acho que você tem alguma moral para falar de destruição à direita, porque você se dedica muito mais a isso. A direita tem que se unir em volta do nome do Bolsonaro. Réplica de 35 segundos agora. Pelo contrário, minha dedicação é para salvar a direita de Jair Bolsonaro e, primeiro, a notícia falsa de que é uma expressão leninista, né, alguém que claramente não conhece a história da Revolução Russa e que repete, né, jargão de Olavo de Carvalho sem nunca ter lido uma linha sequer do que escreveu Lenin ou do que George Orwell escreveu sobre Lenin. Então, você xingue do que você é, acusa do que você faz, isso é mentira. Essa expressão simplesmente não saiu da boca de Lenin. E sobre a reforma previdenciária, não teve um movimento que lutou mais para a reforma da Previdência desde o governo Temer, quando Jair Bolsonaro estava contra, indo para o Nordeste falando que não tinha déficit da Previdência e que a reforma da Previdência era para matar pobre. Nós estávamos defendendo a reforma previdenciária, ainda que ela fosse impopular. Muito bem, nós vamos agora então para o nosso quarto... Mas para defender a reforma não precisa ir para uma manifestação com gente pedindo intervenção militar. Ouvi que o presidente da República é quem tisna a imagem da direita, quando no Congresso Nacional do MBL de 2019, os membros do movimento estavam lá aplaudindo de pé o ex-presidente réu Michel Temer, que à época, em 2019, respondia a nada menos que uma dezena de processos e já havia sido detido ou vamos falar de forma mais vulgar, preso. Fato é que na última década o trabalho do Temer foi o melhor trabalho objetivo, né? Isso sim. E olha que ele só ficou 2 anos a no esse governo. Tipo de político e até não hoje que o Temer seja um herói e bajulando ele nas redes sociais. Mas o Muito Temer bem, não agora fez sim Petrolão. nós vamos para o nosso quarto tema, este tema que foi escolhido gravado, o Temer, ao vivo. O Temer ele passou 2 reformas e deixou uma ali na boca do gol, né? No Brasil, gastando muito menos do que o Bolsonaro. Bom, aproveitando o ensejo, agradecer aí essa prestigiosa e maciça audiência. Vamos falar de emprego, porque os nossos espectadores são um pouco mais antenados, devem ter percebido, se não me engano foi na quinta ou na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, né, a nova taxa de desemprego, que é recorde, 14,7%, isso representa cerca de 14 milhões e 800 mil desocupados. Claramente, isso é uma linguagem técnica, certo? Como que o IBGE chega a esses números? É através da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Né? Então, trata-se na verdade de uma projeção estatística feita com base em pesquisas. E ela contempla tanto os trabalhadores informais quanto os trabalhadores formais. Trouxe infraestrutura, que não é divulgado, recuperação divulgado na grande imprensa e que serve como uma métrica complementar e que a gente tem que prestar atenção. Não que não seja um tema importante, mas não para esse debate aqui. Ninguém quer ver isso nesse debate, pelo amor de Deus. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que puxa dados é importante para o debate presidencial, né? Puxa dados também do web empregador, e a gente consegue fazer... Parece até que o Coppola é o candidato aqui. De empregos com carteira assinada. Então, parece que a gente está ouvindo as propostas do Coppola. O brasileiro mostrou muita resiliência. Em 2020, ano da pandemia, ainda assim foram 142 mil novos empregos de carteira assinada. Vai lá, joga seus dados aí. Quando a gente traz agora para esse ano, no acumulado até abril, joga a culpa do desemprego na pandemia. Vai lá. 57 mil empregos de carteira assinada gerados. Pessoal, isso é muita coisa. A gente vê na prática aí, né? A gente tem que olhar muita gente trabalhando, o emprego está fácil de arrumar. Porque o emprego de carteira assinada ou emprego CLT, né, ele é a forma mais burocrática e mais onerosa de fazer uma contratação. Então, ele envolve um processo de decisão por parte do empregador que precisa ser levado em conta. Então, ele demora para voltar nos casos de crise. A gente teve o exemplo, por exemplo, da crise da presidente Dilma Rousseff, em 2015, 2016, foram extintos 2 milhões e 800 mil empregos CLT. Né? E a retomada foi muito mais lenta do que está acontecendo agora.
E isso associado a outros números macroeconômicos pinta um cenário muito menos pessimista do que o que a gente está acostumado. Ele é otimista demais, gente. Ele é muito otimista. 2 minutos e 15 para a gente falar sobre a recuperação do emprego. Bom, quem está vivendo a realidade do dia a dia sabe muito bem que não precisa ser pessimista para você. Exatamente, a gente está na ponta, a gente está vendo aqui a merda que é arrumar um emprego. Econômica. Primeiro, que a principal reforma para a retomada do emprego seria a reforma tributária, que o ministro Paulo Guedes falou há 1 ano e meio que enviaria na semana que vem. A gente está esperando essa semana que vem semana até que hoje. vem de Paulo Agora, Guedes. ele não só disse que não vai enviar na semana O famoso que vem, tempo de vai Deus. reforma tributária em 4 partes diferentes e burocráticas. Ou seja, a reforma tributária foi absolutamente jogada no lixo pelo governo Bolsonaro e seria a principal para a gente retomar a nossa economia. Reforma administrativa, que seria a segunda principal. O governo Bolsonaro mandou uma reforma administrativa sem ninguém da elite do funcionalismo público, sem juiz, sem promotor, sem político. E ainda boicota a emenda antiprivilégio, que falta só 30 assinaturas para conseguir essa pressão dos parlamentares para eles assinarem, que inclui todas as categorias da elite do funcionalismo público. Não corta privilégio nenhum essa reforma no Bolsonaro. E muito a situação das contas públicas. Tá trocando 6 por meia dúzia, só para dizer eu fiz. E para além disso, ele aumenta o próprio salário e coloca um piso ali de R$39 mil praticamente para aqueles militares que acumulam funções dentro do governo, pagos com o seu dinheiro só para ele dar um aumento de salário para si próprio. Não foi pouco esse aumento de salário não, da República. Além disso, né, o que a gente teve foi o recorde de empregos informais, né, que é o que mostra exatamente o CAGED que o Coppola acabou de citar. E também uma diminuição da renda média, da renda básica de cada um desses novos empregos, ou seja, são pessoas que pararam de procurar os empregos da sua graduação para procurar subempregos. As pessoas desistiram. Empregos agora ao custo do aumento do índice de miséria. Para além disso, né, a gente tem aí inflação recorde desde o Plano Real, IPA nos últimos 12 meses, 50%, IGP 37% nos últimos 12 meses. O governo Bolsonaro ligou a impressora, ligou a máquina de fazer dinheiro, expandiu a oferta monetária em 50% nos últimos 12 meses. E daí vem a inflação, nem Lula, né, pai? Nem Dilma fizeram isso. Acho que nem Ciro Gomes, se virasse sócio da Xerox, faria uma coisa parecida com o que o Bolsonaro está fazendo da desvalorização da nossa moeda. E, além disso, o Fundo Monetário Internacional ainda mostrou que os países que mantiveram distanciamento e isolamento social são aqueles que estão recuperando mais rapidamente do pós-pandemia, porque não são as medidas de distanciamento que são recessivas, mas a pandemia em si, que traz insegurança e que faz com que os investimentos fiquem parados, como a gente observou em toda a pandemia da história da humanidade, com o coronavírus não está sendo diferente. Coppola, 1 minuto para sua réplica. Bom, ainda bem que a gente não mora num país tão pessimista quanto Você é o mestre do otimismo, dólar, Coppola. ignorando Nosso país está maravilhoso. Maravilhoso, Coppola. Ontem ou anteontem. A gente que é pessimista demais, infelizmente. Histórico. Isso é um mercado. A gente tem que ser mais otimista, votar no Bolsonaro de novo, dar chance dele mostrar que esse otimismo no Brasil, em última vai se tornar análise, realidade. De crédito superior a 4 trilhões. 4 anos não foi necessário. A gente precisa dar mais 4 também para é ele. recorde. Pra ele Arrecadação recorde de impostos. Vai se tornar realidade. Isso sinaliza a retomada da economia. Otimismo todo aqui. E não é possível o que eu A ouvi gente vai falar ver isso aqui, refletido quando nas todos nossas os vidas. especialistas, agências A gente internacionais precisa mais falavam que o 4 anos PIB pro brasileiro Bolsonaro. ia cair Sim, 9%. sim, A retração foi de 4%. Assim E como essa o pessoal semana, o PIB desse ano já do foi PT revisto da casa de diz 3% que para 4%. mesmo depois de 14, 13 anos de 5%. PT, a gente então, precisa essa dar é a mais 4 realidade. anos Pessoal, pro Lula, vocês têm que se ater né? ao fato que é o seguinte: desânimo, A gente não pode ser desesperança pessimista. são armas de Não pode comunicação ser desanimado. política. São armas de comunicação política. O que eu quero mostrar aqui é que existe um Brasil que está dando muito certo. O Brasil está tá dando muito certo. para debaixo do tapete, simplesmente por uma questão Sim, de Coppola. militância. Sim, claro, cara. Meu Deus, o que esse cara tá falando, também são velho? instrumentos que vendem falsas esperanças para a população e são armas de comunicação política já utilizadas por todo quanto é tipo de líder populista de esquerda e de direita na história do nosso país. Fato é, volume de crédito subsidiado e também recorde de inadimplência. As pessoas não têm condições de pagar as dívidas emitidas durante o período da pandemia, né? E o governo, aliás, fez o Pronamp, que é um dos programas de crédito mais fracassados da história do mundo. Só 5% do orçamento que o Congresso Nacional aprovou para o Pronamp chegou, de fato, na ponta das empresas, porque o ministro Paulo Guedes obrigou as empresas a manter todos os seus empregos exatamente como eles estavam durante o período da pandemia, até 1 ano depois. É óbvio que ninguém tem previsibilidade no seu negócio para conseguir pegar empréstimo dessa maneira. E o PIB crescendo 3% ou 4%, 3% é efeito estatístico. Se em todos os trimestres ele crescer 0%, no final das contas o PIB anual cresceu 3%, que significa que realmente o PIB não cresceu absolutamente nada. É simplesmente crescimento nominal sem crescimento real. É por isso que a gente precisa ir além das manchetes e se ater aos fatos, aos dados, às estatísticas reais dos estudos e ler os estudos por completo. Caio Coppola, sua tréplica, 35 segundos. Até então aos fatos reais, né? A gente está falando o quê? De 1 milhão de empregos com carteira assinada durante a pandemia que o Kim varre para debaixo do tapete, sem falar na contenção de danos. Né? Porque por meio da MP 936, do secretário especial da Previdência do Trabalho, o programa BEM, de manutenção do emprego e da renda,
né? Contemplou mais de 20 milhões de acordos de trabalho. Tem muita gente que está assistindo agora, que está nos assistindo agora, que foi beneficiado por essa flexibilização. A gente está falando o quê? De mais de 1 milhão e 400 mil CNPJs beneficiados, de mais de 9 milhões e 800 mil CPFs beneficiados. Então, trocando em miúdos, 10 milhões de empregos salvos. 10 milhões de novos empregos. Fechar esse 35 segundos. Vamos falar então de saldo de medidas provisórias no emprego. O MP 1116 e 1117 criaram um rombo para você, para nós, de mais de 70 bilhões de reais, que os meus netos vão ter que pagar e eles ainda nem têm pai. E, para além disso, também a expansão da oferta monetária, que o Caio Coppola absolutamente ignorou, fazendo com que a nossa inflação disparasse. E sobre os dados do CAGED, eu citei que esses novos 1 milhão de empregos foram empregos que estão pagando menos do que aqueles empregos que pagavam previamente. A gente teve uma diminuição na renda per capita de cada uma dessas famílias, e é disso que se trata, das pessoas viverem melhor ou viverem pior. E esse resultado otimista do Caio a gente não está vendo na prática. Na ponta, a gente não vê nada. São 2 horas e 48 minutos. A gente não vê nada na ponta. Deste Esse sábado, mais do uma vez, os Coppola nossos agradecimentos aqui não a é essa real. Gigantesca audiência que nós temos hoje, 121 mil pessoas agora ao vivo. Com certeza esse debate ainda vai rodar bastante no On Demand. Então a gente agradece imensamente vocês estarem aqui num sábado assistindo tanto o Kim quanto o Caio, quanto eu também, a gente aqui neste debate. Olha só, nós vamos agora para o nosso último tema do debate. Esse devia durar umas 2 horas, como propôs o Kim. Foi um tema diferente desses 4 Mas ele não pode dar pano para manga, né? Viram, o Coppola os dois precisa se debatendo preparar agora, cada um ali. escolheu 2. Este 5º tema foi Pra não ser jantado. consenso aí entre nós Pra 3, mim, isso para que a aqui gente tá sendo pudesse uma colocar janta, tá? uma pauta sobre as eleições de 2022. Então, nós fizemos aqui um sorteio e quem começa a falar sobre as eleições de 2022... O Coppola não responde os argumentos objetivamente. É o Coppola e ele tem Ele 2 sempre minutos e 15 segundos. se prende a Eu sou um hominem. entusiasta da democracia e eu adoraria, né, viver num país em que a realidade eleitoral nos propiciasse uma série de bons candidatos. Né, Que são bons candidatos com os para quais Caio nós nos Coppola. sentíssemos representados e pudéssemos escolher. Eu não tenho nenhum preconceito contra uma candidatura de terceira via, de quarta via, de quinta via. Eu acho que isso seria salutar. Mas eu vivo no mundo real, né? E de tudo que foi falado nesse debate, O mundo real eu para gostaria Caio de Coppola transmitir é Bolsonaro, uma presidente mensagem para o maravilhoso. nosso espectador, que é a seguinte: não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Eu vou repetir para frisar: não existe equivalência Bolsonaro é moral muito mais moral entre do que o Lula. e É Bolsonaro. maravilhoso esse homem. Ainda que todas as acusações, sejam elas levianas ou não, contra o presidente da República fossem verdadeiras... Meu amigo, não existe só Lula e Bolsonaro. Né? É isso que eles querem vender. O Bolsonaro tá pro Lula Só com existe uma Lula, unha encravada, Bolsonaro. tá para um pé É quebrado. como E eu o Brasil falei. precisa caminhar. E caminhar Bolsonaro com o pé não quebrado existe sem Lula, Lula não existe sem infinitamente Bolsonaro. mais Os dois vão difícil. fazer de Eu tudo para reconheço irem o juntos e mérito que não das haja um críticas terceiro. que falam do patrimonialismo, do nepotismo, do corporativismo, do populismo, né, que Tudo colocam isso que Bolsonaro o pratica. Bolsonaro, de certa forma, como um fruto do seu meio, né, que é o meio político. Tudo bem. Só que ele pelo foi menos o contaminado Bolsonaro pelo ainda meio. realiza algum tipo de enfrentamento Ele foi ao contaminado pelo sistema. meio. Sim, ele transige. Bolsonaro faz eventualmente, enfrentamento com o ao STF, ele sistema, transige com Coppola. o centro fisiológico do Congresso, mas ainda Gadola, existe um enfrentamento. Gadola, Existe um enfrentamento ao establishment midiático. Existe um enfrentamento Bolsonaro à enfrenta o tirania de certas establishment. decisões que tolhem as liberdades Bolsonaro individuais. enfrenta a tirania. Bolsonaro ainda de vez em quando ele enfrenta o sistema. Lula é o sistema. Lula é Bolsonaro o sistema. é o E é sistema. uma pena ver jovens promissores, como o Kim Kataguiri, falando que num eventual segundo turno anulariam o voto. Eu repito, não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. E ao longo desses meses, eu vou provar isso Cara, como nesse você consegue canal. falar uma coisa Menos dessa? pelos méritos do Isso aqui Bolsonaro, vai muito ser mais lembrado. pelos deméritos Isso do aqui Lula. vai ser lembrado. Em quando 2 começar minutos e a sair 15 segundos para você falar a sua visão. Todos sobre os as escândalos do eleições governo 2022. Bolsonaro que Eu vão não quero sair, nem tá? cravada, nem Vão pé quebrado. sair, Eu já acho que a gente tá. precisa caminhar Já tá muito bem tudo com as aí duas na- pernas, é isso na que a gente boca do precisa gol. fazer, construindo uma Isso alternativa aqui vai de ser terceira lembrado. via para as eleições de 2022. O que a gente viu no governo Bolsonaro foi um governo de que será de sistema. Coppola? Né? O governo Bolsonaro Do triplicou o pós-Bolsonaro. número de emendas parlamentares. Não acredite em mim, acredite no Tribunal de Contas da União. Triplicou o número de emendas parlamentares, pagou mais do que Temer, do que Dilma, do que Lula. Aliás, mais do que Dilma 2 e Temer somados. Temer havia batido o recorde de emendas parlamentares, Bolsonaro triplicou esse número e sabe do que mais? Ele proibiu o Tribunal de Contas da União de fazer fiscalização. Eu, como membro da Comissão de Fiscalização e Controle, não posso fiscalizar as emendas parlamentares, né, do Congresso, do Centrão, corrupto e etc., que Bolsonaro blindou
graças a uma emenda constitucional aprovada com o seu apoio e da sua base ainda em 2019. Para além disso, né? Desde 2019 a coisa já estava fedendo. Quer mais sistema do que um petista para a Procuradoria-Geral da República? Quer mais sistema do que juiz de garantias? Quer mais sistema do que limitação de delação premiada? Quer mais sistema do que abuso de autoridade contra juiz, contra promotor? É assim que ele combate o sistema, né? Crime, que combate a corrupção. Quer coisa mais sistema do que dá o DENOX, dá o FNDE, dá a FUNASA, dá o Ministério das Comunicações, dá a Secretaria de Governo? Tudo para o Centrão. Quer coisa mais sistema do que isso? São mais de 200 bilhões de reais em orçamento nas mãos do Centrão sob o governo Bolsonaro. Não existe nada mais sistemático do que isso. Não existe nada mais corrompido, patrimonialista, sujo, imoral do que isso, que é exatamente o que Lula fazia. Inclusive agora com a mesma prática de compra de parlamentares com dinheiro público por meio do Tracolão. E para além disso, né, com o ministro fazendo laranjal para vencer a eleição. E esse fracasso e esse cenário de terra arrasada não é o meu pessimismo, não. É o que as eleições de 2020 mostraram. Bom, o Caio pode dizer que as urnas estão fraudadas e que a gente não pode considerar as eleições de 2020. Mas fato é que os maiores vencedores dessas eleições foram o Centrão e as esquerdas. Bolsonaro foi um completo fracasso. Dos 59 candidatos que apoiou, apenas 12 venceram. E esse é o retrato que a gente tem para 2022. Se a gente não construir uma alternativa viável, Bolsonaro vai para o segundo turno com Lula e vai perder. E eu não quero ter esse pé quebrado durante os próximos, pelo menos, 4 anos. Coppola, sua réplica. Exatamente. Bom, falou não tudo, chegamos falou aqui no cerne da questão, Kim. Quem seria pior, Lula ou Bolsonaro? Você tem só existem os dois, cara. Só existem os dois. Vão votar pela primeira vez. Caraca, eles vão ter que é isso que esses caras vendem, mano. E é uma decisão madura, uma decisão adulta. Né? Ainda que tudo que você falou fosse verdade, ainda que fosse, não é, ainda que fosse verdade, não chegaria aos pés do mal que seria a volta do lulopetismo para o Brasil. Você tem, se for para falar, sei lá, numa metáfora em cinema, Bolsonaro é tipo um Rambo. Ele está lá na selva, é um sobrevivente, arranja confusão com cada um que cruza o seu caminho. O Lula é o poderoso chefão. Ele não move um músculo. Bolsonaro com o Rambo. Se ele tem problema na justiça, ele liga para a turma dele na justiça. A imprensa cuida de fazer as coisas. Na classe média, ele recorre ao PSOL. E tem um monte de gente fazendo trabalho sujo pro Lula, inclusive o Bolsonaro aprovou a emenda do PSOL, desgastando o governo e desgastando pessoas que são da direita e que não pensam estritamente como o MBL. Senão o PT assim volta. Funciona. Kim, sua réplica. Vamos lá, primeiro, né, ainda que fosse verdade, ainda que, falando aqui, as coisas que eu falei não são verdade, mas sem provar absolutamente nada, sem apontar absolutamente nenhuma falsidade, sem falsear nenhum dos meus argumentos, apenas dizendo... Não rebater os argumentos de novo. Né, como ele já fez também no debate anterior, fugindo completamente, na fala anterior, fugindo completamente do mérito da questão. Se ele tem problema, o Lula liga para a justiça, exatamente o que Jair Bolsonaro fez, nomeando assessor de Dias Toffoli e Gilmar Mendes, para hoje André Mendonça, ministro da Segurança Pública, ministro da Justiça, nomeou um assessor de ambos, nomeou um petista para a Procuradoria-Geral da República. Que coisa pior do que isso? O Congresso é corrupto? Tem muita gente corrupta lá dentro? Tem. E por que a Procuradoria-Geral da República não faz nada? Porque Bolsonaro nomeou ela para servir ao sistema, para servir a maior parte do Centrão corrupta e fisiológica. E pagou mais dinheiro para o Centrão do que qualquer petista, do que qualquer Michel Temer, do que qualquer Fernando Henrique, Collor, Sarney pagou na história do país. Veja os dados do Tribunal de Contas da União, ele triplicou o número de emendas sem fiscalização. Alternativa, eu tenho um trio muito bom para construir essa viabilidade, sair dessa falsa dicotomia criada por Caio Coppola. Moro, Danilo Gentili e Amoedo, que são 3 nomes que têm dialogado bastante, que têm... Exatamente, é disso que eles temem. 35 é isso que eles temem, que haja um terceiro. Desculpa, mas eu não sou criador da realidade, eu sou comentarista da realidade. Né? A pesquisa Exame que você utilizou para corroborar aí o Danilo Gentili com 8%, pelo amor de Deus, na pesquisa espontânea, o Danilo Gentili não aparece. E o João Amoedo, que você mencionou, aparece com 0,5%. E o único cenário no qual o Danilo Gentili faz 8% é num cenário hipotético, surreal, em que há 3 candidatos. Lula, Bolsonaro e Gentili. E ainda assim, entre todos eles, ele é o que pontua menos. Eu estou com os pés no chão e preocupado com o futuro do Brasil. Meu amigo, e eu não quero Lula acima. O Gentili nem se colocou como candidato ainda. Ele nem disse eu serei candidato. No debate eu já consegui convencer. Só foi uma pesquisa. Pesquisas, né? Ele quer que na semana passada ou retrasada falando que elas não refletiam a realidade, que elas ele já quer que o Gentili seja maior do que Lula e Bolsonaro, sem dizer que é candidato. Depois disso,
Na espontânea ele não aparece. Pesquisem as pesquisas espontâneas 2 anos, 1 ano antes das eleições de 2018. Veja quem é que estava no topo da pesquisa espontânea e na pesquisa incentivada. Era Lula em primeiro e Marina Silva em segundo. Se a pesquisa nesse momento fosse o retrato da realidade, hoje ou a gente teria Lula ou a gente teria Marina Silva como presidente da República. Então, sim, tem viabilidade. E ainda que não tivesse, eu prefiro perder com os meus valores do que ganhar me vendendo. Muito bem, nós chegamos aqui já na parte final do nosso debate do Kim Kataguiri com o Caio Coppola. Mais uma vez aqui eu não posso deixar de mencionar as mais de 126 mil pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo. Essa galera aqui sábado, do canal do Coppola que está escutando isso e acompanhando o nosso debate, eles simplesmente vão ignorar sofá, tudo isso, assistindo ao nosso debate, se ater ao papo do Caio. Pessoas que realmente se interessam. Ninguém vai pesquisar os dados que vieram aqui falou. Conosco. Ninguém, total de 0 pessoas vão pesquisar. Bom, gente, nós temos agora pelo nosso cronograma aqui as considerações finais, então eu queria... É o melhor para não dizer o pior, né? Nós sorteássemos. Vocês podem fazer um... Tanto faz? Vocês estão muito leves. Foi muito leve hoje. Como eu preferi? Então, com Coppola. Coppola, nossa, é muita gentileza. Vamos lá, Coppola, 30 segundos, por favor. Bom, eu queria agradecer muito essa audiência maciça. Realmente não estava esperando, ainda mais com... que você não estava esperando. Meu amigo, você colocou para acontecer só no seu canal. Como que você não estava esperando? De meses de narrativa do Fica em Casa para ir se aglomerar e gritar, vejam só, né, Bolsonaro genocida nas ruas. Então, obrigado pela companhia aí, deputado. Muito obrigado pela mediação, Paulo. Mais uma vez, estendendo os agradecimentos aqui ao CPJur que viabilizou tudo isso. Kim, para a gente fechar, por favor. Só agradecer, Paulo, Caio, dizer que gostei muito do debate, acho que foi muito produtivo. Para minha avaliação, até a gente poderia, aproveitando que tem 6 mil pessoas assistindo, dar uma estendida aí. Eu deixaria o Coppola estabelecer novas regras, se ele quisesse, mais 19, menos 19, se ele quiser. A minha única regra seria da gente continuar. Mas eu não sei se o Coppola vai topar isso, vai dizer que eu não tenho palavra, tem coisa que a gente acordou, mas eu gostaria muito de continuar aproveitando essa audiência, mas se a gente não continuar, eu me despeço e agradeço a atenção de todos vocês. Muito bem, eu queria imensamente aqui... Claro que ele não vai continuar, velho. Mais de 120. Quem acha que o Coppola vai querer continuar? Porque isso aqui foi um ensaiado por ele. Se sair um passo do ensaiado, ele se perde completamente. Aqui, ainda mais que está ao vivo, ele nunca aceitaria continuar. Tem muita preocupação. Seria um louco se aceitasse. De volta ao Brasil. É muito ruim e muito triste para o Brasil, por muitas vezes a gente vê uma direita rachando dessa maneira. Então, eu acho que... Meu amigo, mas o Bolsonaro é a mesma coisa. O lulopetismo hoje não se chama lulopetismo, se chama bolsopetismo. É a mesma coisa. Deixar aqui para todos vocês. São duas queria mais uma vez agradecer. Falsas partes da mesma moeda, porque a face é a mesma. É só muda a cor da blusa. Um prazer, foi um prazer enorme. Caio Coppola estabeleceu as regras, o Kim Kataguiri aqui aceitou as regras. O Coppola não quer continuar. É a doutora Juliana, que está em casa esperando, afinal de contas é um sábado, eu também quero ver a minha Champions. Vá, Coppola. E eu tenho mais o que fazer aqui, sinceramente. E só mais uma vez agradecer aqui, principalmente por vocês terem me escolhido para mediar esse debate. Espero que a gente Coppola. tenha aqui estabelecer. É a sua mulher que estabeleceu as regras, né? Eu fiquei muito feliz com isso, fiquei feliz com o depoimento que o Caio fez, fiquei feliz com o depoimento que o Kim fez. Mesmo você sendo um bolsonarista tucano, eu gosto muito de você. Eu sou um produto da China, querido. Muito bem. Gente, olha, nós vamos ficando por aqui. Eu queria muito agradecer mais uma vez todas as pessoas que nos acompanharam. Esse vídeo vai ficar salvo no seu canal, então vai rodar muito mais. Quem tentou dar seguimento? 24 mil pessoas. A gente se vê. Muitíssimo obrigado, Caio, mais uma vez. Muitíssimo obrigado, Kim. E muito melhor que Champions. Tchau. Quem é que arregou no final, hein? Quem é que arregou no final, Coppola? Depois de ter falado várias vezes aí, o Kim tá regando, Quando a única regra que o Kim tinha colocado era uma que fosse ao vivo, né? E que se transmitisse em mais redes, a não ser a do Coppola, né? Mas por fim o Kim desistiu até disso, falou, bicho, vamos fazer um debate maior e que seja ao vivo, né? A única regra que o Kim não arregou pé foi de deixar o debate ao vivo. No fim das contas, quem é que arregou, hein? Aí jogou a culpa na mulher que está em casa, né?
Ah, minha mulher não deixa eu continuar o debate. Preciso ir pra lá, dar uma atenção pra ela, pra assistir a Champions. Cara, isso aqui é uma brincadeira. Pra mim foi uma janta, tá? Pra mim isso aqui foi um almoço, foi uma janta. O cara não conseguiu rebater objetivamente os argumentos. Se a gente for parar pra ver aqui quantos argumentos objetivamente o Coppola, né, o Copano, o Gadola, como preferirem, rebateu, foi muito pouco, diante do tanto que foi colocado na mesa ali pelo Kim, né? Basicamente o que o Coppola fez o debate inteiro foi dizer que o Kim estava pessimista, né? Que o MBL é muito pessimista, e que a gente tá rachando, e que a gente está rachando a direita com esses pessimismos, com esses 450 mil mortos, isso aí não é nada. Tem 1.400 quilômetros de estrada pavimentada. É isso, cara. O que eu vou falar? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado até o final nessa passação de vergonha aqui do Copano, do Gadola. E não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, tá bom? Valeu e até a próxima.